A sociedade passa por constantes mudanças. Ao longo das últimas décadas, tivemos evoluções tecnológicas que jamais poderíamos imaginar presenciá-las. Esse avanço fez com que nós mudássemos a forma de se comunicar, relacionar, produzir, consumir e se informar, seja no mundo do trabalho ou nos hábitos da população, como pedir uma refeição, chamar um meio de transporte, fazer uma compra ou transferência bancária ou até mesmo uma reunião pelo celular. Conectados 24 horas por dia, podemos acompanhar em tempo real tudo o que ocorre do outro lado do mundo. A tecnologia e a inovação são dois itens que juntos proporcionam a evolução e revolução. Quem não acompanhar esse ritmo de transformação fica desatualizado e fora do contexto social. Observando esse cenário, a Pix TV começa hoje uma série de programas especiais mostrando iniciativas que deram certo e estão no mercado oferecendo aos consumidores os mais variados serviços. Nesse primeiro programa, você vai ver como foi a terceira edição do Startup Weekend, realizado em Tubarão. 9 equipes tiveram 54 horas para construir um negócio digital. A nossa grande missão é formar novos empreendedores. Então a gente utiliza de ferramentas utilizadas no mercado de trabalho de ideação, de inovação. E ainda em Tubarão nós vamos conversar com Giovanni Bernardo, secretário de Desenvolvimento Econômico da cidade, que registrou em 2018 mais de 1.700 novos negócios. Considerada o Hub do Sul, a cidade irá sediar em breve um centro de inovação. A Lei Municipal de Ciência, Tecnologia e Inovação, de incentivo à ciência, tecnologia e inovação, veio com esse propósito. Então ali tem incentivos para empresas que venham se instalar na cidade, né? Tem um fundo de inovação que com recursos para fomentar novos negócios, né? Negócios principalmente startups na área de tecnologia. Vamos mostrar a startup de Garopaba, que está presente em todos os estados do Brasil e em 5 países. A ideia, que surgiu por acaso, oferece uma solução de gestão para a rede hoteleira. Com baixo custo, o sistema tem ganhado espaço no mercado, alcançando softwares tradicionais. E com a tecnologia, a possibilidade de trazer escalabilidade, vamos dizer assim, alcançar mais pessoas com a internet, foi aí que eu vi que essa ideia poderia dar certo. Você vai ver também as novidades no Minuto Tech. Bem-vindos, o PubTech está começando. Um dos principais eventos do ecossistema brasileiro e mundial de startups ocorreu na região. Tubarão sediou a terceira edição do Startup Weekend, maratona com mais de 90 inscritos, com um único objetivo: desenvolver do zero uma ideia e colocar o negócio para funcionar. Buscar soluções práticas para facilitar o dia a dia das pessoas. Assim surgem a maioria das novas ferramentas tecnológicas disponíveis no mercado. Mas para que uma ideia, por mais simples que seja, possa sair do papel, é preciso mais do que a iniciativa. Um projeto, antes de chegar ao mercado, passa pelas mãos de muitas pessoas. O Startup Weekend é uma ótima oportunidade para colocar em prática aquela ideia que há anos está guardada na gaveta. De olho no ramo do agronegócio, a Camila identificou alguns problemas no setor e busca criar soluções que possam facilitar a vida do homem do campo. Sim, porque na verdade hoje no Brasil o agronegócio é o que move, né? Inclusive em outros países também. Então a gente vê aí, a gente conhece um pouco desse contexto e a gente vê aí uma necessidade de alguns problemas em desenvolver coisas para essas áreas. Assim como Camila, outras 90 pessoas se reuniram na terceira edição do evento realizado em Tubarão. Com a ideia na cabeça, os participantes interagiram, aprenderam a validar ideias e modelos de negócios que possam, no futuro, virar uma startup. Profissionais com experiência em diferentes áreas auxiliaram em mais de 50 horas de imersão. A nossa grande missão é formar novos empreendedores. Então a gente utiliza de ferramentas utilizadas no mercado de trabalho de ideação, de inovação, para que essas pessoas comecem a exercitar isso e possam aplicar isso dentro da sua empresa, criando suas próprias startups. Então nosso grande objetivo é que as pessoas venham aqui, aprendam a utilizar essas ferramentas e depois apliquem elas no seu dia a dia. Mas nem toda nova empresa é uma startup. Para se enquadrar nesse nicho, é preciso ter alguns requisitos.
as ideias para serem uma startups, né, elas precisam ter um modelo de negócio repetível e escalável. Ou seja, ela tem que ser de fácil reprodução, né, que processos bem alinhados, de preferências automatizados, que isso vai permitir com que a empresa escale. Ou seja, ela consegue, com uma operação enxuta, ela consegue atingir uma grande quantidade de clientes, né? A gente tem exemplos clássicos assim como Airbnb, Facebook, Google, né? Que é ok, eles têm bastante funcionários, mas a quantidade de pessoas que eles atingem seria impossível sem a utilização da tecnologia, né? Com o propósito de criar um ecossistema de inovação, o evento ocorre em mais de 150 países. Em todo o mundo já foram realizadas quase 3.000 edições, com 23.000 equipes, envolvendo mais de 150.000 pessoas. O futuro ela é a tecnologia, mas a tecnologia por si só não faz nada. A tecnologia tem que ser o meio para a solução de problemas, né? Então, por isso que a gente insiste muito para o pessoal ir para a rua, validar a sua ideia. Ok, eu tenho um problema, será que mais pessoas, quantas pessoas são, qual é o tamanho do meu mercado, quantas pessoas eu vou conseguir atingir com isso? Esse negócio vai ser viável ou não vai ser? A gente instiga muito os participantes a fazer esse exercício de entender que por mais que seja um problema, é legal, mas cara, isso é viável ou não é? E aí os mentores estão trabalhando com eles diretamente, fazendo perguntas e fazendo eles realmente exercitar, né, se isso é viável e tem futuro. A maioria das grandes ideias surgiram assim. Exatamente. Eu acho que quando a gente trabalha em processo de inovação é muito isso, né? É o ir para a rua, construir alguma coisa, ir para a rua, validar, voltar para casa, refazer, né, com todo aprendizado, voltar. Acho que esse é o grande espírito da startup. Vamos ver os vencedores da edição 2019 do Startup Weekend Tubarão. Em primeiro lugar ficou a equipe Faz Pra Mim, plataforma digital que cria a conexão de prestadores de serviços com clientes que querem um preço mais acessível, dizendo quanto querem pagar por aquele trabalho. O segundo lugar ficou com a Conque Roupa, uma plataforma digital para gerenciar o guarda-roupa dos clientes, com escolhas e necessidades diferenciadas para cada um. E o terceiro lugar, o Recicla Fácil, uma plataforma digital que facilita a conexão de pessoas que querem descartar seu lixo de forma adequada com empresas de reciclagem. E não é por acaso que a cidade de Tubarão cediu o Startup Weekend. A cidade vem trabalhando para se tornar um hub de inovação no sul do estado. Para saber qual a estratégia desse ambicioso planejamento, nós conversamos com o Giovanni Bernardo, um dos organizadores do evento e secretário de Desenvolvimento Econômico do município. Giovanni, a cidade de Tubarão é conhecida como um hub aqui, né, na área da inovação do sul do estado, né, inclusive um case para Santa Catarina. E algumas ações vocês têm criado na própria prefeitura, já que você é secretário, né, para desenvolver isso, né? Queria que tu falasse um pouquinho dessas ações que o Startup Weekend faz parte disso, né? Sim, nós podemos dividir isso em 3 grandes blocos, né? Um deles, e que o Startup Weekend faz parte, é o que a gente chama de educação empreendedora, que é trazer conceitos e metodologias relacionados ao empreendedorismo, né, e fomentar isso na cidade. Um outro evento que nós realizamos a primeira edição ano passado, né, foi o Innovation Summit, né, que é um evento voltado para um outro público, que são as pequenas e médias empresas. O Startup Weekend ele é mais voltado para quem ou está empreendendo, está trabalhando dentro de uma empresa, ou quer empreender, ou tem uma ideia e não sabe como tirar do papel, né, então é um estágio um pouquinho abaixo, um pouco anterior ainda de quem já está com uma empresa tradicional. Muitas empresas, inclusive, têm utilizado, e nessa edição muitas empresas vieram com essa expectativa, né, em trazer suas equipes, né, e utilizar isso até como uma forma de treinamento da equipe em conceitos de como funciona esse mundo digital, negócios digitais. Mas um outro bloco aí é o bloco de estruturante, né, que são as grandes estruturas, né, e o Centro de Inovação é a principal delas. Né, o Centro de Inovação que esperamos, né, que no segundo semestre desse ano ele realmente consiga ser inaugurado, mas ele vai representar muito daquilo que é o ecossistema. E um terceiro é a parte de legislação e de incentivo. Por exemplo, a Lei Municipal de Ciência, Tecnologia e Inovação, de incentivo à ciência, tecnologia e inovação, veio com esse propósito,
Então ali tem incentivos para empresas que venham se instalar na cidade, né, tem um fundo de inovação que com recursos para fomentar novos negócios, né, negócios principalmente startups na área de tecnologia. Né, então esses 3 blocos formam aí nosso apanhado de ações relacionadas ao ecossistema de inovação. A presença da Unisul, uma das maiores universidades do Brasil, tem colaborado para isso, né? Sim, a educação sempre foi historicamente uma grande força da cidade, né? E um ambiente empreendedor competitivo, ele precisa de mão de obra de qualidade, né? Então a presença da universidade, ela é estratégica, ela é muito importante. Não só da Unisul, mas com as outras instituições de ensino técnico, como Senai, Senac, né, que também formam mão de obra, né? Essa disponibilidade, né, abundante aí de opções de capacitação, ela realmente é um grande diferencial. Não são só cases ou ideias tecnológicas que podem participar do startup, né? Não, o Startup Weekend ele é muito democrático, né? Primeiro porque não tem limite de idade, não tem limite de sexo, nem de conhecimento. Então, nós temos 3 grandes grupos, né, que participam do Startup Weekend. Um grupo é o grupo de desenvolvedores, aí, que tem conhecimento técnico, desenvolvimento de software, né, de tecnologia. Um segundo grupo são os designers, né, que tem que embelezar, né, o produto para que ele seja vendável e possa gerar uma boa experiência para quem for utilizar. E o terceiro grupo é a área de negócios, mas negócios não necessariamente administração, mas pode ser direito, todos estão sempre aptos a participar. Essa é a terceira edição, é isso? O feedback aí desses outros eventos, né, para você que está no meio do empreendedorismo, qual é positivo? Alguns cases de empresas que estão no mercado que foram frutos aí do startup? Primeiro que ele é cansativo, né? Ele é um projeto, né? Um programa feito totalmente por voluntários, então ele é por pessoas, né? Por instituições, né? Então apesar de eu estar aqui como uma instituição também, né? Mas a Para Techstars, que é a mantenedora global do Startup Weekend, são pessoas físicas que estão ali e isso é muito cansativo porque a gente dedica muito tempo para isso. E é um evento preparado para gerar uma boa experiência para as pessoas. E nós temos recebido um feedback muito positivo, né, de que realmente a experiência tem sido transformadora, né? Tanto que é muito comum, né, que participantes de edições anteriores, nós temos nessa edição 2 organizadores que vieram de edições anteriores, eles gostam tanto do programa que eles vêm, né, para ajudar a organizar, né? Falam, olha, eu quero dedicar mais, quero ajudar a organizar e tal, porque é uma experiência, né, que foi transformadora para essas pessoas, como foi para mim, né, quando fiz a primeira vez. Essa já é a minha 7ª ou 8ª edição de Startup Weekend, contando como participante, jurado, mentor, organizador, né, já participei de várias. Porque realmente a gente vê nas pessoas o impacto que isso gera, a gente vê nas pessoas a transformação de como ela entrou na sexta-feira, no final do dia, e como ela saiu no domingo. Mais cansada, mas com uma visão muito diferente de mundo, né, e de como montar um negócio de base digital, né, porque a experiência aqui ela é mais voltada para o digital em função de que nós temos um curto espaço de tempo para desenvolver um negócio, mas isso é aplicável a qualquer tipo de negócio. Então tu já tinha participado do evento em outras cidades, em outras regiões, é isso? Sim, em 2012 foi a minha primeira participação num evento deste, não existia ainda Startup Weekend em Santa Catarina, poucos ainda no Brasil. Eu fui a São Paulo, numa escola de ensino superior lá, participar de um programa deles que era muito semelhante ao Startup Weekend, porque eu queria entender um pouco o que era esse mundo da inovação, de startups que estava vindo. Na época eu era sócio de uma empresa que estava começando a investir nesse tipo de negócio, eu queria entender um pouco melhor. E aí conheci, depois no ano seguinte teve a primeira edição em Florianópolis, participei em Porto Alegre como participante, depois fui jurado em Criciúma, mentor em Jaraguá do Sul e depois vim para Tubarão 3 edições, então já estou um bom tempo circulando, né? E para ser sincero, todo ano eu falo, esse é meu último, mas no ano seguinte estou de novo ali envolvido porque realmente é um negócio que move a gente e é tão nítido o benefício, o impacto para as pessoas que é algo que é difícil largar até. E tu foi o precursor de trazer para a Cidade Azul, para Tubarão? Eu fui, digamos que provoquei, né, o primeiro grupo. A primeira edição ela foi puxada pelo Comitê de Implantação do Centro de Inovação. Na época eu já estava à frente do comitê, né, me trouxe a proposta para o comitê abraçou. Nós temos pelo menos 50%, 60% do grupo ainda, são pessoas do primeiro grupo, que já estão também no 3º ano aí, organizando. E esse ano, e tem uma tradição na Techstars, que um organizador se organiza no máximo 2. Né? Então esse ano eu estou dividindo as minhas tarefas já,
né, com quem eu espero, e agora ele vai saber também de público, que ano que vem ele que seja o líder que puxe, porque um dos propósitos da Startup Week também é desenvolver o ecossistema local e desenvolver novas lideranças locais. Né, então isso é bem importante. Para a gente encerrar, com relação ao Centro de Inovação, né, a importância dele para Tubarão e para a região, né? Digamos que o Startup é um Startup Weekend intenso, né, de atividades, é isso? O Centro de Inovação, ele é um prédio, né, primeiro acima de tudo. Né, então ele não vai fazer com que o ecossistema se transforme. Né. Ações como essa é que formam o ecossistema. Então ele é mais importante, nós temos ações voltadas para o ecossistema do que para o prédio em si. Mas é claro que um prédio ele ajuda as pessoas terem uma referência. Né? Então elas criam uma imagem visual. Onde é que eu vou encontrar inovação em Tubarão? Ali ele vai encontrar em todos os lugares, em todas as empresas, mas eu quero discutir esse assunto. Vou lá no Centro de Inovação. Né? Como nós temos aqui a incubadora da universidade, como nós temos o laboratório aberto do Senai, como nós temos coworking, né? Que são todos eles conhecidos como ambientes de inovação. Todos eles são ambientes de inovação, mas o Centro de Inovação, sem dúvida, ele vai ser uma grande referência, porque ali vai acabar concentrando os eventos, as empresas vão se aproximar, né? Então isso tudo acaba fazendo que ele seja um grande hub, né, de inovação de toda a região. Ele não é de Tubarão, é de toda a região da Amurel. Antes daquele prédio, a CAT era conhecida, mas ela não era visível. E a partir daquele prédio, houve muita transformação no ecossistema de Florianópolis. Outros centros começaram a surgir, e já tem uma rede hoje de centros de inovação, né, e muito a partir daquele primeiro prédio. Então eu acredito muito que o Centro de Inovação ele vai fazer o mesmo papel que o CIA da CAT fez lá para Florianópolis, vai cumprir esse mesmo papel aqui para a região. Então eu acredito que ele é só o começo de toda essa transformação. Giovanni, obrigado pela participação. Obrigado, agradeço pelo apoio por estar aqui com a gente. E agora nós vamos mostrar a história de um empreendedor que transformou a lição de uma viagem que deu errado na maior acertada da vida dele. Impossibilitado de embarcar para o Canadá, ele tirou uma velha ideia do papel e colocou em prática. Atualmente, o software de produtividade hoteleira está presente em pequenos hotéis e pousadas em todo o Brasil e até mesmo fora do país. Com crescimento de 40% ao ano, o empresário garopabense planeja a expansão ainda maior do negócio. Em 2013, com uma viagem marcada ao Canadá, o Joelson se desligou de todas as funções aqui no Brasil e há poucos dias antes de embarcar, teve o visto cancelado. Mal sabia ele que aquela experiência seria a melhor da vida dele. Com a mudança de planos e com a vantagem de ter trabalhado no ramo de hotelaria, ele tirou uma velha ideia do papel e hoje está presente em todos os estados do Brasil e em mais de 5 países. Aí, lá para setembro de 2013, comecei a desenvolver o software, né? E desenvolvido, vamos dizer assim, já botei em prática um trabalho de marketing também. E aí captei o primeiro cliente, se eu não me engano, lá em outubro, depois mais algum cliente. E em março de 2014, a ideia foi selecionada para um projeto do Sebrae, Startup SC, e nesse projeto ele forneceu vários workshops, várias, vamos dizer assim, informações sobre gestão de empresa. E foi onde eu deixei de ser um cara totalmente técnico para também aprender um pouco mais sobre gestão de pessoas e administração. A tecnologia é similar a um parasita, ela não vive sozinha, ela precisa ser acoplada a alguma coisa para normalmente potencializar essa coisa. Eu tinha que conhecer o processo de algo que eu ia desenvolver, então eu desenvolvi um sistema de algo que eu já conhecia, que era os processos sobre hotelaria. Então nesse desenvolvimento do sistema, acabei usando todo o conhecimento que eu já tinha passado trabalhando lá com hotelaria. Existiam bastante software, né? Só que o problema é que a maioria dos softwares eram para grandes hotéis. E de acordo com a lei de Pareto, né, tu deve focar 20% do teu esforço para trazer 80% dos resultados. Eu via que tinha uma enorme quantidade de software voltado para a grande minoria de estabelecimentos que são grandes hotéis. São poucos grandes hotéis que existem no país se tu for comparar com pequenas pousadas, hotéis e médios hotéis. Então tinha um mercado muito aberto nesse sentido, né? E com a tecnologia, a possibilidade de tu trazer escalabilidade, vamos dizer assim, alcançar mais pessoas com a internet, foi aí que eu vi que essa ideia poderia dar certo, porque eu não teria o custo que esses grandes softwares, provavelmente aquele meu cliente de uma pequena pousada, ele não tem um bom conhecimento de informática. Então eu tenho que fazer para o meu sistema ser tão simples quanto tu usar um Facebook. É essa a ideia. Então isso eu acredito que na época a maioria dos outros sistemas não tinham,
e foi o principal diferencial de crescimento que traz ao Hospedim até aqui hoje. A startup atende exclusivamente pequenas e médias empresas. Eles até trabalham na criação de uma solução para grandes hotéis, mas o foco permanecerá no atendimento das pequenas hospedagens. O crescimento da carteira é constante. Atualmente são cerca de 1.400 clientes, um crescimento de 40% ao ano. A nossa ideia é aumentar esse número, esse crescimento, né? Com parcerias estratégicas, também com alguns outros recursos, e também a gente está deixando o sistema internacionalizado, né? Então a ideia é, em breve, até o final do ano, a gente pretende ter mais 4 línguas no Hospedim. YouTube, Facebook, Twitter, eles são só canais. O conteúdo, a essência dele, sempre vai existir, e dependendo da rede social, tu vai mostrar ele de uma maneira diferente. Mas hoje o nosso blog e anúncios, alguns anúncios e algumas plataformas são o que traz mais clientes para nós. Desde maio de 2014 a gente tem um blog. E a partir daí a gente veio com um cunho educacional. Por quê? Se tu for parar para analisar, a gente trabalha voltado para os médios e pequenos estabelecimentos. Querem ter conhecimento, querem buscar conhecimento sobre gestão, sobre administração, eles querem melhorar a sua pousada. E pensando nisso, a Hospedim ela fornece conteúdo nesse sentido. Então, esse cara que hoje ele não está pensando em ser nosso cliente, ele já nos conhece e sabe que um dia ele vai ter uma necessidade, se o negócio dele crescer, de ter um software para gerenciar as reservas, os hóspedes dele. Aí ele vai se lembrar de quem está do lado dele desde o início. A gente é muito bem ranqueado, até na parte orgânica do próprio Google, em conteúdos que são muito importantes para a parte de hotelaria. Hoje tem conteúdos, se tu for buscar, que a gente está na frente da Secretaria do Turismo. A pauta, né, a estratégia é criada totalmente pelo Hospedim, a equipe nossa, e alguns conteúdos, principalmente conteúdo mais raso, que não tem um nível maior de aprofundamento, a gente pode terceirizar alguns deles. A gente tem uma pessoa no Paraná, que ela não é uma colaboradora, mas ela é uma escritora profissional que traz esse conteúdo para a gente. Mas normalmente isso é mesclado. Quando a gente precisa de alguma coisa mais profunda, normalmente é o Hospedim que faz. E quando é alguma coisa mais rasa, é um terceiro. É comum a gente fazer pesquisa de satisfação, calcular o NPS, né? Analisar com o próprio cliente o que falta para ele crescer como empreendedor e para a gente trazer sucesso para o cliente dele. No final das contas, o que a gente acredita é que a gente se esforçando para levar sucesso para o cliente, independente se é através de software, de conteúdo, de educação, ele vai se sentir grato e feliz e automaticamente vai poder fazer o Hospedim crescer junto com ele. Pensou muito sobre isso, né? Sobre novos projetos, sobre aquela ideia de não colocar todos os ovos na mesma cesta, né? Mas todo mundo está fazendo justamente isso, está dividindo. Hoje no setor hoteleiro tem vários outros softwares que podem auxiliar. Channel Manager, Booking Engine, né? Motor de reservas. A gente poderia fazer outros produtos desse tipo, mas a gente decidiu se focar exclusivamente no que a gente chama de PMS, que é Property Management Software, que é o sistema para gestão, e tornar o melhor sistema de gestão focado em hotelaria do mundo. É o nosso foco. Segmentar o negócio. Segmentar. E confira agora algumas notícias no Minuto Tech. A Apple apresentou nesta semana a nova versão de seu sistema operacional para celulares, o iOS 13. A plataforma, que será a base principal dos próximos iPhones, trouxe algumas funções interessantes. Entre os destaques estão o Face ID, a ferramenta de reconhecimento facial que se tornou um meio de autenticação biométrica desde o lançamento do iPhone X. O sistema ficou 30% mais rápido em comparação ao iOS 12. A empresa também mudou a forma como empacota os aplicativos na App Store, permitindo que o download de novos aplicativos fique 50% menor e as atualizações sejam 60% menores, consumindo menos dados ao baixar alguma coisa.
Segundo a Apple, essa novidade também permitiu que a abertura de aplicativos ficasse até 2 vezes mais rápida. A Xiaomi está de volta ao Brasil. A chinesa deve lançar em breve uma loja online para vender produtos no país. As mercadorias, smartphones, escovas de dentes elétricas, patinetes, entre outras, serão importadas e a novidade deve entrar no ar no mês de julho. Além da loja física em São Paulo, os produtos da marca também podem ser encontrados em distribuidoras autorizadas, além de algumas lojas de departamentos. A empresa lançou 5 novos celulares no Brasil. Os destaques foram o Mi9, top de linha da marca, e o intermediário Redmi Note 7. Está inaugurado oficialmente o YouTube Space Hill. Este é o primeiro coworking criativo da América. A unidade do Rio é a segunda do mundo, local semelhante apenas ao Space de Londres. Além de produzir e filmar seus conteúdos nos estúdios do YouTube Space Hill, os criadores agora poderão usar o espaço também para outras etapas de trabalho, como reuniões, criações de roteiros e networking. Com Wi-Fi, estações de trabalho e uma cafeteria, o YouTube Space ofertará ainda workshops e oficinas para os frequentadores do coworking. Relatório divulgado recentemente pela Anatel revelou que a velocidade da banda larga fixa no Brasil subiu. Desde abril, o mercado de serviço de comunicação multimídia tem a maioria de acessos acima de 34 MB, considerados como ultra banda larga. No entanto, o setor registrou a primeira queda do ano, com relativa estagnação comparando ao mês de março. A Anatel registrou 26,6 mil desconexões, uma redução de 0,08%, totalizando assim 31.602 milhões de contratos. Esse foi o PubTech de hoje. Você pode nos acompanhar nas redes sociais da Pix TV e mandar uma sugestão de pauta para o nosso e-mail ou no nosso WhatsApp. Até o nosso próximo encontro.